Um tiroteio nos arredores da Casa Branca deixou várias pessoas feridas na tarde desta quarta-feira em Washington, D.C., capital do país. A condição de saúde e quantidade de vítimas não foi divulgada até agora, mas o que se sabe, 2 integrantes da Guarda Nacional foram mortos. Segundo a Polícia Metropolitana, um suspeito foi preso até o momento e a motivação do ataque ainda está sendo apurada. Em pronunciamento, o presidente Donald Trump classificou o criminoso como, vou abrir aspas, um animal e afirmou que ele está gravemente ferido e pagará um preço muito alto pelo que ele fez. Vamos trazer as informações adicionais, também as apurações da nossa equipe de reportagem. Vamos aos Estados Unidos. O Eliseu Caetano monitora esse episódio, vai trazer as informações de momento. Eliseu, seja bem-vindo à programação. Suas informações, por favor. Olá, Daniel, muito boa tarde novamente para você e para todo mundo que segue acompanhando essa programação especial aqui na Jovem Pan. Esse Breaking News eram por volta das 3 horas da tarde, portanto há cerca de 1 hora para trás, quando um homem, a princípio apenas ele, agindo sozinho, abriu fogo contra uma equipe de agentes da Guarda Nacional a apenas 1 quadra da Casa Branca. A Casa Branca, um dos lugares mais famosos e conhecidos do mundo, um dos lugares também reconhecidos pela sua não apenas imponência, mas também segurança, foi colocado imediatamente em lockdown. Nesse momento, o que a gente tem de atualização é o seguinte: o governador da Virgínia Ocidental confirmou agora há pouco, através das redes sociais, que 2 agentes da Guarda Nacional foram baleados e, infelizmente, não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital para onde foram socorridos. O estado de saúde do atirador ainda é desconhecido, mas em nota oficial publicada agora há pouco através de suas redes sociais, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, garantiu que ele vai pagar um preço muito alto por ter colocado a vida de cidadãos americanos em risco e agora por ter sido responsável, portanto, pela morte de 2 agentes da lei. A gente relembra que a capital americana, Washington, D.C., está há cerca de 2, 3 meses sob uma forte vigilância, um forte aparato militar, dezenas de homens da Guarda Nacional, ao todo 600 homens da Guarda Nacional de diferentes estados norte-americanos estão fazendo patrulhamento 24 horas por dia nas ruas da capital americana, que estava sofrendo já há bastante tempo com a falta de segurança, a sensação de segurança por parte do morador da capital americana, por parte dos turistas que, obviamente, querem visitar não apenas a Casa Branca, mas o Capitólio, o Departamento de Guerra, né, o Pentágono e, claro, os muitos museus, as áreas públicas da capital dos Estados Unidos estavam sofrendo há bastante tempo com isso. Caniato, eu posso trazer aqui um depoimento até em primeira pessoa. Eu morei em Washington, D.C. por aproximadamente 3 anos, sou carioca, sou brasileiro e eu ouso dizer que foi uma das piores cidades do mundo que eu já morei, levando em consideração o quesito segurança. Não é uma cidade segura e não à toa o atual presidente dos Estados Unidos decidiu reforçar o patrulhamento naquela região, fazendo uma espécie de programa Cidade Segura, como já aconteceram em diversas cidades aí no Brasil, como por exemplo em São Paulo, Rio de Janeiro também já passou por um processo muito parecido há alguns anos e era exatamente aquilo que Donald Trump queria fazer lá. Vale lembrar que esse projeto tem sido questionado na justiça aqui dos Estados Unidos, diversos processos estão nesse momento correndo em cortes estaduais e também na Suprema Corte dos Estados Unidos, tentando impedir a administração Trump de continuar com esse projeto de cidades seguras com homens da Guarda Nacional. Nesse momento, homens da Guarda Nacional estão em Washington, D.C., mas também estão, por exemplo, em Los Angeles, no estado da Califórnia. Mas concentrando as nossas informações acerca da capital americana, é uma cidade muito pequena e que tem sofrido bastante com a falta de segurança e esse tipo de acontecimento só vem a reforçar aquilo que talvez os números não estavam mostrando, mas que a população e os visitantes já sentiam na pele no dia a dia. Portanto, agora há pouco, por volta das 3 horas da tarde, pelo horário local da costa leste americana, um grupo de homens da Guarda Nacional foi atacado por um homem armado que abriu fogo. Infelizmente, 2 agentes
foram mortos, não resistiram aos ferimentos. Ainda não se sabe o estado de saúde do atirador, que também foi socorrido para um hospital público da região de Washington, D.C. A gente também está acompanhando não apenas as repercussões aqui dentro do país, a repercussão nacional, porque a gente fala um dia antes do feriado de Ação de Graças. Amanhã, quinta-feira, é um dos dias mais importantes para a sociedade norte-americana. É um feriado que é respeitado talvez mais do que o Natal para nós brasileiros. Portanto, os aeroportos, portos, enfim, as cidades ficam lotadas de pessoas rumando, né, para os seus estados de origem, para visitar parentes, amigos. Então, Washington, D.C., por ser uma atração à parte, né, uma cidade muito linda, é uma cidade muito procurada por turistas, estava lotada no momento, principalmente por ser final de tarde também, ou seja, muita gente deixando os seus postos de trabalho. Nesse momento, o que a gente vê são diversas ruas no entorno da Casa Branca que foram, nesse momento, colocadas ali em lockdown junto com a Casa Branca. O que significa lockdown? Ninguém entra e ninguém sai. E isso ainda está em vigor neste momento, tanto na Casa Branca quanto nos prédios públicos que ficam ao redor da Casa Branca. E essa região ela é bastante conhecida por abrigar uma centena de escritórios de outros países do mundo, de representações diplomáticas de outros países do mundo. E, claro, muitas empresas multinacionais também mantêm sedes ali com os seus funcionários. As ruas no entorno da Casa Branca seguem fechadas nesse momento. Diversos agentes, não apenas mais da Guarda Nacional, mas agora também da Polícia Metropolitana, da cidade de Washington, D.C. e, claro, homens do FBI e agentes do Serviço Secreto estão, nesse momento, reforçando o patrulhamento na região. Quem nos acompanha em imagens ou do digital ou através da televisão consegue conferir. Esse local que a gente mostra agora ao vivo, são imagens ao vivo, fica apenas uma quadra da Casa Branca, está completamente isolado. E por que os homens do FBI e os agentes da Polícia Secreta estão lá? Exatamente por conta da proximidade com a Casa Branca. A gente tem também a informação já oficial de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não estava na Casa Branca no momento. Ele está aqui no sul da Flórida, de onde falamos ao vivo. Ele está na casa dele em Mar-a-Lago, a mansão, a tão famosa mansão de Mar-a-Lago. Veio para passar o feriado aqui, chegou agora no final da manhã de hoje. O vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, também não estava na Casa Branca, mas agora há pouco ele falou com a imprensa americana e disse que ainda não se sabe os motivos que levaram a esse ataque, mas que as investigações seguem acontecendo em curso. Diversas autoridades nesse momento seguem sendo procuradas pela imprensa norte-americana. Inclusive, há uma expectativa de que a prefeita da cidade de D.C., Muriel Bowser, fale com a imprensa, porque existe uma tendência, apesar da Guarda Nacional, do trabalho da Guarda Nacional, desse projeto da Guarda Nacional estar sendo questionado na Justiça, inclusive na Suprema Corte dos Estados Unidos, existe uma tendência por aqui, Daniel Caniato, de que aumente nas próximas horas, e muito, viu, a presença da Guarda Nacional. A Casa Branca, como eu disse, repito, segue em lockdown. O Departamento de Homeland Security dos Estados Unidos assumiram o controle operacional dessa resposta ainda há pouco. O Aeroporto Internacional Ronald Reagan, um dos mais importantes do país, está nesse momento em ground stop. O que isso significa? Que não há pousos e nem decolagens autorizadas. Num dia anterior, uma véspera de feriado, o feriado mais importante do país, isso significa que não apenas o aeroporto de D.C., que fica a menos de 5 quilômetros, Daniel, da Casa Branca, está lotado nesse momento, como isso vai impactar, Caniato, outros aeroportos em várias regiões do país. E claro, a gente vai seguir daqui acompanhando tudo e eu volto ao longo da programação da Jovem Pan. Sem dúvida, eu agradeço ao Eliseu Caetano, um resumo com as informações de momento diretamente dos Estados Unidos. Ele volta ao longo da programação para trazer outros destaques e informações a respeito desse episódio. Quem está aqui no estúdio do programa Os Pingos nos Is? O Fabrício Naitz, que é o editor de internacional, apresentador, também monitora tudo o que acontece e traz também vários destaques e repercussões que saíram nas agências internacionais. Fabrício, bem-vindo. Quais são os seus destaques, por favor?
Boa noite, Daniel. Boa noite a todos que acompanham os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. A gente tem a confirmação da morte dos 2 membros da Guarda Nacional que foram atingidos por esse ataque a tiros na tarde de hoje em Washington. Esses 2 guardas são do estado da Virgínia Ocidental. O governador Patrick Morrisey, que é do Partido Republicano, confirmou a morte destes 2 guardas agora há pouco. Eles chegaram a ser levados para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos e acabaram morrendo. Segundo fontes ligadas à investigação, além dos 2 guardas e do atirador, que também foi baleado por agentes de segurança que rapidamente chegaram ao local da ação, não há outros feridos, não há outras pessoas envolvidas diretamente que foram atingidas por tiros, por disparos lá em Washington, como o Eliseu destacou, na saída de uma estação de metrô, a aproximadamente 1 quadra de distância da Casa Branca. O presidente Donald Trump está na Flórida, passa o feriado do Dia de Ação de Graças por lá. O vice-presidente J.D. Vance também está em viagem. Nenhum dos 2 estavam na Casa Branca no momento do ataque, mas todo o efetivo de segurança foi deslocado para a região. Por isso, esse ground stop, essa paralisação nos pousos e decolagens que o Eliseu mencionou no aeroporto Ronald Reagan, que fica muito próximo do centro de Washington, justamente porque o efetivo de segurança da capital foi deslocado para os arredores da Casa Branca e aí o aeroporto entendeu que não havia o mínimo necessário para a operação lá na região. Neste momento, a capital, Washington, D.C., recebe aproximadamente 2.000 membros da Guarda Nacional após uma ordem do presidente Donald Trump, que alegou que a cidade estava muito insegura e que a polícia metropolitana de D.C. não dava conta da criminalidade. Por isso, a decisão de despachar a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional recebe membros, agentes de diversos estados norte-americanos. Da Virgínia Ocidental, como a gente destacou aqui, inclusive as 2 vítimas são de lá, mas também do estado do Alabama, Louisiana, Mississippi, Ohio, Carolina do Sul, Geórgia também. Todos estes estados enviaram tropas, enviaram membros para esse efetivo da Guarda Nacional de cerca de 2.000 agentes que foram deslocados nos últimos meses para conter a criminalidade na região, segundo a alegação do presidente Donald Trump. O atirador foi detido, isso segundo a polícia de Washington. O presidente Donald Trump fala que ele também foi ferido gravemente, que ele também foi levado para um hospital e a gente não sabe nesse momento o estado de saúde dele, nem mesmo a identidade desse atirador. O que a gente recebeu de informações até esse momento é de que o homem estava encapuzado, até tentou fugir, mas rapidamente foi alcançado pelas autoridades e foi atingido também por tiros e aí levado ao hospital. Se sobreviver, será, obviamente, encaminhado para a polícia. Agora, Fabrício, não se sabe absolutamente nada a respeito da motivação, algum apontamento, alguma informação preliminar, como a imprensa norte-americana tem tratado desse caso? Até o momento não se sabe a motivação do crime. A Casa Branca, claro, é sempre um local de bastante atenção. O feriado de Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais movimentados dos Estados Unidos em termos de turismo. Então, a movimentação de pessoas pela cidade, ainda mais uma cidade como Washington, é sempre muito grande, mas nesse momento nenhuma autoridade, nem mesmo as autoridades de Washington D.C. ou autoridades ligadas ao governo federal, seja do Departamento de Segurança Interna, seja do FBI, a Polícia Federal norte-americana, falam em motivação do crime. Não se sabe exatamente o que levou esta pessoa a sair atirando em Washington, a atirar contra 2 membros da Guarda Nacional. Então, nesse momento, a informação é apenas envolvendo o estado de saúde dessa pessoa e o fato de que ela foi detida mais cedo pelas autoridades logo após o caso. A prefeita Muriel Bowser, que é do Partido Democrata, disse que acompanha essa situação, que a equipe da prefeitura está monitorando ativamente tudo e cooperando também com as forças nacionais. Isso, claro, exige um trabalho conjunto. É uma situação onde o serviço secreto também atende a região pela proximidade
com a Casa Branca. Inclusive, o nível de alerta foi reduzido. Agora há pouco, ele passou do alerta vermelho, que é o alerta máximo, que representa risco extremo de vida, para o alerta laranja, que representa risco muito alto de segurança. A gente destacou o lockdown que aconteceu na Casa Branca, mas também em outros edifícios, prédios ali da região. Essa é uma região com vários prédios empresariais, comerciais, muitos escritórios e, claro, um reforço policial muito grande. E as autoridades começam a se manifestar, tanto autoridades ligadas ao governo Trump, como também oposicionistas, a enorme maioria lamentando o caso. A gente recebeu uma manifestação, me informa aqui o correspondente Eliseu Caetano, que o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, expressou suas condolências, mas também questionou essa política de segurança de Donald Trump e a extensão da presença da Guarda em D.C. Como eu falei, já há alguns meses, mais de 2.000 agentes da Guarda Nacional estão na capital norte-americana. O Fabrício monitora, inclusive, as manifestações das lideranças, os políticos e os gestores norte-americanos em vários estados, também na administração federal. Daqui a pouco ele vai trazer outros destaques, mas eu quero principalmente destacar a manifestação de Donald Trump, porque pelas redes ele declarou, vou abrir aspas, o animal que atirou nos 2 integrantes da Guarda Nacional, ambos gravemente feridos e agora internados em hospitais diferentes, também gravemente ferido, mas independentemente disso, pagará um preço muito alto. Deus abençoe a nossa grande Guarda Nacional e todos os nossos militares e policiais. Essas são pessoas verdadeiramente extraordinárias. Eu, como presidente dos Estados Unidos, e todos os associados à presidência, estamos com vocês.